Cara, eu vou te mostrar nesse vídeo um efeito usado no anime Dragon Ball, que o personagem Jiren usa. E se você usar isso nas suas cenas de luta, você pode melhorar e muito uma expressão específica. Eu realmente considero esse efeito muito insano, sério. Porém, ele tem que ser usado em momentos específicos da sua animação. E se você usar no personagem errado ou de forma errada, você pode cagar a sua cena por completo. E eu já vou te mostrar como isso acontece aqui no vídeo. E só pra te avisar, esse efeito você pode usar na animação Stickman, anime, cartoon, até sprite, tá? Não importa o estilo, tá bom? Porque o que importa é ser uma animação de luta, é ter ação, e você já vai entender o porquê. Então bora pra vinheta. Salve, animador, Rasurado aqui, tá? E se a sua animação de luta tá ficando estranha, você não consegue passar aquela adrenalina frenética ou o drama que tem nas lutas dos animes famosos e você quer aumentar a qualidade, é porque você deve estar errando em algum ou mais de um princípio da animação. E hoje eu vou te mostrar um efeito que pode te ajudar a transmitir uma certa força, poder dos personagens de luta, que fica muito da hora, sério, fica muito legal mesmo. E você tem que aprender a fazer isso, tá? No vídeo aqui no título, como você pode ver, eu tô chamando esse efeito de efeito Jiren porque o personagem Jiren do anime Dragon Ball, ele usa muito bem esse efeito, tá? Contra o Goku ainda, na cena lá do Torneio do Poder do Dragon Ball Super. Mas muitos outros animes já usaram, entendeu? O próprio Dragon Ball, acho que com o Cell, com o Majin Buu também já usou. E é um efeito, cara, que você tem que usar nas suas animações se você gosta de cenas de luta e tal. Eu vou estar mostrando aqui pra você. Se você não conhece esse aplicativo que eu tô mostrando aqui, é o Fipa Clip, tá bom? Ele funciona no celular, tablet, acho que até em computador, dependendo do emulador, tá? Posso estar pesquisando, trazendo tutorial pra vocês. O link tá na descrição aí pra vocês baixar o aplicativo de graça, tá bom? Mas vamos para o que interessa, vamos pro vídeo aqui. Vamos fazer esse efeito que aconteceu com o Jiren contra o Goku em qualquer animação de luta que você tiver, no seu anime, série, na pancadaria, na sua lutinha Stickman que você vai postar no YouTube, tá bom? Vou te mostrar aqui todos os elementos para poder estar criando esse efeito. E se você tá gostando dessa dica e tá gostando já do tema do vídeo, já se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos, que eu vou trazer ainda muito mais dicas. Tem gente querendo frame impact, princípio da animação, várias coisas aí que vai ajudar vocês na animação, mas se vocês não inscrever, o YouTube não vai mandar a notificação dos vídeos, tá? É rapidinho, se inscreve aí pra gente bater 100 mil inscritos logo, conto com você, beleza? Existe uma variedade de cenas de luta, né? Você pode assistir os animes por aí, tem luta corpo a corpo, tem personagens que usam poder, tem armas, né? Muitas coisas. E isso é independente do traço, do estilo da sua animação. Por exemplo, Stickman, igual esse exemplo aqui que eu tô usando, aqui eles estão lutando corpo a corpo, né? Mas também, se você pesquisar no YouTube, os Stickman usa poder, usa armas, shuriken, katana, Gamegameha, jutsu, fogo, usa tudo, cara. Agora, se você vê um anime igual um anime de boxe, por exemplo, tem um anime chamado, acho que Baki. Se você pesquisar aí no YouTube, ele é mais animação corpo a corpo. Deve ter alguns efeitos ou outro lá, né? É sobre encenação, já vou falar sobre isso no vídeo aqui na frente, é um princípio da animação. Hoje o vídeo tá muito bom, você não pode sair, tá bom? No final ali eu vou falar de princípios. Mas o anime de boxe, por exemplo, ele é mais animação corpo a corpo. Não vai ter poderes, fogo, água, elementos, sabe? Agora, se você pega um anime igual Naruto e Dragon Ball, por exemplo, ele usa os mais diversos estilos. Seja shuriken, katana, poderes, chakra, e também taijutsu no Naruto é a luta corpo a corpo, né? Então, o efeito que eu vou usar hoje, ele é mais pra luta corpo a corpo, esse efeito chamado Jiren aí. É mais pra pancadaria, igual eu tô mostrando aqui desses Stickman aqui, que esse aqui é um mini combo que eu fiz, tá? Eu vou usar muito esse efeito, só pra constar, vou usar muito esse efeito no meu anime, que sim, eu tô pretendendo fazer um anime feito pelo celular, pela animação mobile, né? Vai precisar de uma equipe, porque pra fazer vários episódios e tudo mais, e vai ter muitas lutas, muitas cenas de ação, então eu vou precisar dessa cena do efeito Jiren em alguns personagens específicos. Eu já vou mostrar pra você por que não dá pra fazer com todo mundo, em meia hora que você quiser, senão pode bugar a animação. Mas toda boa, só pra você entender, toda boa luta de corpo a corpo é bem usado o princípio de animação chamado encenação, tá? Por exemplo, aqui ó, esse borrão que a gente faz aqui, ele pode ser considerado um snare frames, que é um efeito meio exagerado aqui para mostrar o soco, mas ele é também o princípio de encenação, porque a gente percebe que o soco foi dado quando você faz esse risco aqui azul aqui ó, nessa direção, dá mais um efeito, né? Tipo assim, um efeito visual de que o soco foi dado com potência. Isso ó, aqui ó, o chute, olha o tanto de risco aqui ó.
um snare frame aqui, mas é também um princípio de encenação usado. E vai usar muito no efeito Jiren, que eu já vou te passar agora, tá? O vídeo tá muito completo mesmo, você não pode sair. Mas já deixa o seu like aí, só pelas dicas que eu tô dando e pelo que você vai ver no vídeo. E aproveita aí e clica no hypar aí embaixo, tá bom? Deixa o like, clica no hypar, que vai fortalecer muito o canal de verdade, por todas as dicas que eu tô liberando, e vai inspirar eu a trazer mais dicas assim, fechou? Então agora eu vou falar um pouco dessa encenação, antes de falar do princípio do Jiren, só pra você entender. A encenação é um princípio da animação que consiste em mover, ou não mover, no nosso caso aqui, né, que vocês já vão entender que é não se mexer, e posicionar os elementos, personagens de animação, para que o espectador se concentre no que é mais importante. É baseado em valores teatrais e é essencial para uma animação de qualidade. Então, só para você entender, numa cena de luta, principalmente corpo a corpo, muita coisa tá acontecendo, sabe? É soco pra lá, pancada pra cá, e isso, se você não souber usar a encenação, você pode estar confundindo quem tá assistindo a animação. Por isso que às vezes você faz uma animação palitinha aí, fica meio tudo bugado, meio estranho, é que você não tá sabendo usar esse princípio, tá? Eu tô mostrando aqui uma cena de luta aqui, ó, que a gente fez até nos outros vídeos ali, eu tava mostrando pra vocês, né? Aqui já é usado o princípio de encenação, vou estar mostrando pra vocês, ó. Começa aqui, ó, o que é o princípio de encenação? É mostrar o melhor ângulo e a melhor cena possível para que quem está assistindo entenda a cena e entenda os principais elementos da cena. Aqui você entende que tem dois caras se batendo, dando soco e tudo mais. Porém, aqui muda-se a câmera. Por que muda? Para o personagem vermelho aqui ficar mais perto, e aqui tem tipo o pé do outro personagem aqui. Porque aqui mostra como o personagem preto, né, no caso, tá desarmando o vermelho. Viu que se fosse feito desse ângulo aqui, talvez não ia aparecer, não ia ser tão bem encenado quanto mostrar aqui, ó. Aqui já mostra o personagem com as mãos pra cima ali, o personagem vermelho desarmado e o outro vindo com as pancadas, e esse ângulo é melhor pra mostrar o chute super potente aqui, ó, do personagem preto. Né, quem assistiu os últimos vídeos do canal já vai saber que é o Sasuke e o Naruto aqui, que são... Cara, muita gente não assistiu os últimos vídeos, tá muito bom lá, e lá eu mostro mais conceitos, mas depois você assiste. Vamos focar aqui. Isso aqui já tem a ver com encenação, tá? Você entende aqui, ó, vou dar um play pra você ver. Só pra resumir, o caso é que a encenação busca extrair e expressar o que é mais importante para o espectador, ou seja, causar menos confusão visual. Então, quando você for fazer a sua animação, você tem que levar isso em consideração, tá bom? É muito importante. Talvez você não esteja entendendo o que eu tô falando de princípio de animação, né? Porque você é muito iniciante, então pode estar um pouquinho avançado. Mas continua comigo aqui no vídeo que você já vai entender o princípio do Jiren ali, e você vai poder estar usando nas suas animações, tá bom? Se você não tá acostumado com esses termos, princípios, encenação e tudo mais, e você quer aprender ainda mais esses termos, entender de fato como funciona, e quer aprender dicas de forma mais simples, comigo mandando áudio pra você, contando, cara, eu criei um grupo no Telegram lá, tá? Eu não encho muito o saco, é um grupo onde só eu falo, não vai ter bagunça, o link tá aí abaixo pra você entrar, só você clicar que é de graça, cara. Esse grupo eu vou estar postando dicas VIP que eu não posto aqui no YouTube, inclusive pra você poder estar evoluindo a sua animação, então clica aí que vai valer a pena, tá bom? O link tá aí abaixo. Bom, pessoal, dito isso que eu falei até aqui no vídeo, agora você tá pronto para entender o efeito Jiren, e eu vou te mostrar aqui agora a cena onde isso acontece no anime Dragon Ball, lá no Torneio do Poder. Então eu quero que você preste muita atenção, dá uma olhadinha nesse corte aqui, ó. Perceba, cara, que o personagem Goku, ele vai pra cima do personagem Jiren e ataca ele de diversas formas. Primeiro, ele nem tá transformado o Goku nem tá transformado na forma Saiyajin, mas ele bate de todos os jeitos, mas não acontece nada com o personagem Jiren. Ele tá como se fosse uma pedra, uma estátua, um muro ali que não tá sentindo dano nenhum, cara. O que que isso demonstra na animação, esse efeito Jiren? Ele mostra, ele transmite, né, uma discrepância de força entre os personagens. Tipo, o Jiren, comparado ao Goku Super Saiyajin 1, 2 ou destransformado, né, o Goku normal, o Jiren tá muito mais forte, muito, e isso, você só percebe isso visualmente por causa do Goku tá dando várias pancadas e o personagem nem se mover no lugar, tá? Até a câmera treme, você tem que fazer esse efeito, eu já vou estar mostrando como fazer aqui no Flippa Clip. Esse efeito aqui, cara, eu vou usar no meu anime porque é muito crucial para você mostrar a força do personagem. A gente tá usando também o exagero, né, nesse caso, porque
Como é que o personagem não se move? Ó, vou dar um play pra você ver aqui, ó, na tela de um projeto que eu fiz, ó, que é igual essa cena aí do Goku. Um personagem azul ali, ó, estapeando, né, dando várias pancadas, deixa eu dar um zoom aqui, enquanto o outro tá ali parado, mano. Então é um certo exagero, né? Ninguém na vida real ia conseguir ficar parado levando pancada, mas como é um anime de poderes e personagens super fortes, isso pode vir a acontecer. É um efeito muito legal. Por mais que é simples, você vai ver que é uma coisa meio parada, é muito interessante. Esse projeto aqui que eu fiz, eu vou estar mostrando pra vocês como colocar aqui um impacto para parecer ainda mais real um pouco essa cena, mas você já viu o personagem azul atacando aqui, né? O foco não é esse personagem atacando, mas se você quiser dicas no tutorial como fazer vários golpes assim, ó, frenéticos, combos e ficar fluido, bonito, esse aqui é só um esboço, não tá com a qualidade muito alta, comenta aí, tá bom? Se você quer tutorial de combo, comenta aí, escreve personagem atacando, ensina personagem atacando, Rasurado, que eu vou dar um coração aí pra você. Comenta aí se você chegou até aqui no vídeo, eu vou ver que você tá ficando até o final e também vou trazer tutorial aqui de como fazer esses combos aqui, igual esse personagem azul tá estapeando ali o outro grande, que no caso tá fazendo o papel do Jiren aqui, esse esboço, tá bom? Uma coisa que eu quero que você entenda antes da gente começar a fazer o projeto aqui, é que você lembre que no começo do vídeo eu disse que você tem que usar isso em momentos específicos. Por que que eu disse isso, cara? É o seguinte, ó, se você fizer isso toda hora que um personagem for atacar o outro, o personagem 1 for atacar o personagem 2 e o 2 não se mover, cara, em alguns momentos você vai confundir o seu público e vai bugar o seu anime, o enredo da sua série. Sabe por quê? Porque esse efeito só é pra fazer em personagens super fortes, em personagens assim que ninguém tava esperando que ele é tão forte, pra causar aquele espanto. Se você fizer isso em todo personagem, tipo, um exemplo aqui só pra você entender, vamos brincar lá, o seu anime, esse personagem aqui é o número 1, é amigo do número 2, e eles estão no torneio de luta e vão se enfrentar. Só que o número 1 sempre deu pega com o número 2, a força dele sempre foi meio igual, sabe? Pouca coisa de diferença. E aí do nada, no torneio do poder, o personagem 1 vai bater no personagem 2 e o personagem 2 leva a pancada, sofre, né? Só que depois o personagem 2 levanta, aí o 1 vem pra cima de novo, começa a dar pancada e o 2 não sente mais nada. Cara, isso não pode acontecer. Só pode acontecer se o personagem 2 ele se transformou, tipo, igual o Super Saiyajin, ele aumentou o nível de força e poder dele, ou ele tem uma técnica específica que ele ficou muito mais forte. Tem que ter algo especial para isso acontecer, muito poder, não pode ser feito em qualquer hora, entendeu? Quero que você preste muita atenção nisso, porque senão você pode estar cagando com seu anime aí, igual eu disse, porque daí vai confundir a cabeça das pessoas, elas vão falar, ué, por que esse personagem não levou nenhum dano agora, sendo que ele tava levando já hoje, entendeu? Tem que ter motivos para ter um personagem forte. No caso do Jiren tinha um motivo muito óbvio, né? Ele era um cara mais forte que um deus lá do universo dele, então é óbvio que o Goku normal não ia conseguir dar pega, né? Só o Goku com instinto superior. Espero que você tenha entendido isso agora. Vamos fazer o efeito aqui para ficar mais interessante aqui com os golpes. Vou mostrar que é muito fácil, mas você não pode perder para você estar entendendo, tá? Só quero falar com você aí que tá gostando de animação, você tá gostando da forma que eu tô explicando aqui o vídeo, o tutorial. Só que você tá querendo encontrar uma maneira mais rápida e fácil de fazer suas cenas sem ficar sofrendo e ainda por cima desanimar, né? Quando você fica muitas horas fazendo um projeto e no final o resultado não fica bom, fica um cocô, né? Bom, eu te recomendo um método que tem mais de 130 aulas já, mostrando um processo mais simples e prático para você dominar a animação de uma vez por todas e para você fazer os seus projetos de luta, anime, do jeito que você quiser, cara, com qualidade, nível profissional mesmo. Independente se é seu anime, stickman, cartoon, sua série, seu canal no YouTube, você vai conseguir fazer cenas que vão chamar a atenção de quem assiste. Eu já tô falando isso para você porque eu também comprei esse curso e fiz, tá bom? Eu gravei um vídeo falando sobre esse treinamento, na verdade. Ele é um treinamento específico, eu não vou falar muito dele aqui porque o foco do vídeo é mostrar o tutorial, mas se você quer conseguir esse tutorial, esse treinamento ainda hoje e vai chegar no seu celular aí, essas 130 aulas, tudo completinho no seu tablet, chega no seu computador, veja o link que tá escrito Anima Fácil aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Mas agora vamos fazer aqui o efeito Jiren, galera. Se você ver, eu tô aqui na camada 1, ó, posso pegar e mover aqui, ó, o personagem, ele está parado enquanto o outro tá dando pancada. Esse personagem que tá dando pancada, ele dá uns 4 golpes aqui, ó, no personagem Jiren, mas não tá acontecendo nada, né? No personagem que tá com o efeito Jiren aqui. São 12 frames. O que você vai fazer? Ó? Você não vai mexer na camada 2 por enquanto, você vai mexer na camada 1
você vai circular o personagem Jiren e vai mover ele pra trás sempre que ele levar pancada, pra demonstrar que o personagem tá tremendo o cenário, sabe? Aí você volta ele pra frente, quando ele levar pancada de novo, você move ele pra trás. Pode mover ele 2 vezes. Pode mover ele pra frente também. E isso aqui vai causar um efeito bem legal na animação, tá? Falo sério mesmo. Vai movendo ele que vai dar aquele efeito de tremor. Mas é engraçado que você não precisa desenhar. Eu copiei o mesmo personagem aqui, ó, de toda a animação. E agora você pode voltar para a camada 2 e ir movendo o personagem aqui, o personagem 1, né? Aqui, ó, dependendo do ângulo. Aqui é bom, acho, fazer ele vir mais para trás. Eu acho que agora já tá top aqui, ó. Vamos dar um play pra você ver como já ficou, como foi simples, ó. Eu só adicionei um tremor aqui no personagem Jiren. Se você não entende essas sombras que tá acontecendo aqui, é que o meu Flipaclip é Pro. Aí a cebola aqui, ó, ela mostra um quadro antes e um quadro depois, tá bom? Se o seu Flipaclip é grátis, muito provavelmente ele só mostra o quadro antes e não é colorido ainda por cima. Só pra avisar, tá bom? Mas eu vou dar um play aqui pra você tá vendo o resultado. Mas se você tá gostando da dica, cara, do vídeo, você precisa fazer uma coisa pra fortalecer o canal se você não fez ainda. Deixa o like aí, tá? Deixa o botãozinho joinha ficar azulzinho e também hypa o vídeo. Clica no botão de hypar aí que vai ajudar muito. Eu vou dar um play agora e mostrar um resultado pra você, tá? 1, 2, 3 e já! Dá uma olhada só, galera. O personagem aqui, ó, Jiren ali, ó, levando pancada, mas ainda assim parece que ele tá estático. Tá tremendo a câmera, tremendo o cenário, mas não tá acontecendo nada com o personagem. Ele tá muito mais forte que o personagem azul. Isso aqui foi só um esboço, dá pra melhorar mais ainda essa animação, né? Eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo pros seus amigos, se você gostou do vídeo, tá? Manda isso pro máximo de pessoas que você puder, no WhatsApp, grupo do Discord, qualquer lugar, no Instagram, seja qual for. Manda esse vídeo, compartilha, que isso vai ajudar o YouTube a entender que o vídeo é importante e vai chegar pra mais gente vai ser ajudada na animação, tá? Faz parte aí, cara, apoia o canal e apoia mais pessoas na animação, juntos somos mais fortes, tá? E clica no botão de hypar aí, não esquece. E agora na descrição do vídeo aí eu vou estar deixando o link pro grupo no Telegram para você entrar e pegar mais dicas lá, e também o link pro Anima Fácil para você conseguir esse treinamento com 130 aulas para você dominar a animação de uma vez por todas, beleza? Aqui na tela eu vou deixar outros vídeos aqui, dicas que você precisa assistir que vai ajudar ainda mais você continuar evoluindo na animação, tá? Vai aí e forte abraço, falou!